pessoal, sejam bem-vindos ao Cocretalks, a primeira edição de 2024. E vamos começar com um assunto hoje especial e bastante interessante. Oi, Eda! Oi, Elis, como você está? Passou bem? Passei bem, e você? Muito bom, tudo bem, graças a Deus. Um convidado especial hoje. Especial. Professor e pesquisador Vinícius Souza. Ele que é professor e pesquisador da Exalc USP e vai trazer um assunto que eu sei que vai deixar vocês aí bastante curiosos e interessados. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade para estar trazendo um pouco do nosso trabalho. Feliz entrada também de 2024, né, começando o ano, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós estamos hoje num novo formato do Cocretalks, né? Então você que está acompanhando a primeira edição do ano já vai pegar essas novidades aí, um novo formato, de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, trazendo aí para vocês sempre conteúdos bem abrangentes para despertar o interesse e trazer sempre muita informação para todos que acompanham o Cocretalks. Bom, hoje vamos falar, o professor Vinícius está aqui para nos falar sobre a X-Prize Rainforest, que é como podemos dizer, um prêmio que acontece mundial, é isso, professor? Isso, é um prêmio mundial. O X-Prize, ele promove uma série de prêmios no mundo inteiro, né, abertos para países do mundo inteiro, e especificamente é o X-Prize Rainforest, que é relacionado às florestas tropicais também do mundo inteiro, e a gente está participando, tá competindo aí tentando levar esse prêmio. Bom, e antes da gente trazer o assunto, de fato, de hoje, vamos conhecer. Fale um pouco sobre você, professor Vinícius. Bom, eu sou biólogo, especializado na área de botânica, do estudo das plantas, principalmente uma área que é chamada de taxonomia vegetal, né? O nome é um pouco estranho, mas ele se refere ao estudo da biodiversidade das plantas. Então, o meu assunto principal, né, minha atividade principal no dia a dia é identificar plantas, né, das florestas, dos campos, dos cerrados, plantas cultivadas, né, essa é a minha tarefa. E é uma oportunidade bastante grande assim, de ser biólogo, botânico e taxonomista num país que é o que tem a maior biodiversidade do mundo. Né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa, inclusive para formar pessoas, né, que sigam essa mesma linha, porque a gente precisa saber aquilo que tem aqui no Brasil, né, em termos de biodiversidade de plantas e animais. Falando ainda um pouquinho sobre o meu percurso, eu sou professor aqui na Exalc em Piracicaba desde 1991. As pessoas muitas vezes relacionam só a parte agrícola, né, a Exalc, mas também tem toda uma pesquisa na parte dos ambientes naturais, da parte biológica, né, dos diversos assuntos. Então a gente está aí na luta, né, está aí no caminho para tentar desvendar um pouco mais dessa imensa biodiversidade brasileira. Que bacana. E como ele disse, o Brasil é um país muito rico, né? Tem muito a ser descoberto ainda, acredito, né? Muito. Só para se ter uma ideia, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, será que ainda existem espécies desconhecidas da ciência de plantas? Sim. No Brasil? Sim. Aonde? Logo as pessoas pensam, deve ser nos confins da Amazônia, em lugares que nunca ninguém foi. É nada, a gente tem espécies sendo descritas até dentro do município de Piracicaba. Que demais. Né? Então a gente tem espécies que foram descritas há muito pouco tempo e que até outro dia eram desconhecidas. E olha que a gente está falando de uma cidade, de um município que já vem sendo estudado há muito tempo. Há quanto tempo existe a Exalc aqui, existem pesquisadores aqui, e ainda tem surpresas nas florestas que sobraram aqui na região. Então, tem muito a fazer, a gente tem um país gigantesco, e se tem coisas novas aqui perto da gente, imagina em lugares mais distantes que a gente nunca foi. Isso é bem legal, né, Elisa, assim, porque a gente também tem uma população jovem, né, e que às vezes consomem o nosso conteúdo, e de repente, para quem quiser e se interessar pelo assunto, tem a Exalc aqui pertinho, né, que dá para conhecer mais. Pelo que eu entendi, existe muito campo ainda de pesquisa para estudo também, né? Muito. Né? Assim, ele precisa muito. Eu dou aula para os alunos de biologia aqui da Exalc, também eventualmente para agronomia,
Mas eu lembro muitos alunos da biologia que eles têm o privilégio de estarem se formando biólogos no país com a maior biodiversidade do mundo. Então, é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande, né? Cabe a gente correr atrás desse atraso que a gente está tendo em conhecer pelo menos as espécies que ocorrem no nosso país. E até pegando esse gancho da Ieda, eu falo que essa nova geração é uma geração que eu sinto que eles são muito curiosos, né? E então, assim, é uma área, né? Muitos hoje vão para a área relacionada à tecnologia, que está muito em alta, mas em se tratando de descobertas e de explorar, eu acho que fica aí a dica para quem está nos acompanhando, gosta, né, desse tema, gosta desse assunto, tem uma área aí muito grande, muito aberta para novos pesquisadores, para novos profissionais aí. Sem dúvida. Que bacana. Agora trazendo sobre o Rainforest, o XPRIZE Rainforest. Conta pra gente como surgiu, como aconteceu e como foi que nós, Brasil, está nessa final. Que honra! Olha, é um longo caminho, mas assim, a primeira notícia que eu tive sobre esse prêmio foi em 2019, alguns colegas comentaram sobre isso, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha sobre qual é o assunto. E no site do próprio XPRIZE não está muito claro ali, não estão muito claras as regras, exatamente a que se referia esse prêmio. Até no primeiro momento eu imaginei que era uma linha de financiamento à pesquisa, a gente está todo o tempo correndo atrás de recursos para fazer aquilo que a gente sabe fazer. Mas aí depois da inscrição percebi, não, isso é um prêmio, né? Na verdade tem um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, e quem não ficar nesses lugares não leva a nada, né? E aí junto com alguns parceiros iniciais que a gente começou a discutir, falando, não, vamos ver até onde a gente vai, né? Então, o desafio é bastante grande, a proposta do XPRIZE Rainforest é tornar mais rápido o estudo das plantas e animais, né? Hoje a gente sabe, é uma frase que a gente fala muito, que a destruição dos ambientes naturais está ocorrendo num ritmo muito mais rápido do que a capacidade que a gente tem de estudar isso, né? Então, a gente está ali descobrindo espécies novas em áreas que daqui a pouco já nem existem mais, né? Ou muitas vezes a gente tem registros de plantas ou animais que estão só nos museus. Quando você volta no ambiente natural, aquele lugar já nem existe mais como ambiente natural. E esse XPRIZE veio nesse sentido, né? De falar, bom, se a gente tem que, por um lado, conter um pouco esse ritmo de devastação, mas, por outro lado, a gente agilizar esse processo de estudo das plantas e animais. Então, o que eles fizeram? O desafio foi em cima de 100 hectares de florestas tropicais, de uma área qualquer de floresta tropical. Isso é muita coisa. Vamos pensar assim, 1 hectare como um quarteirão, né, de uma cidade. A gente está falando em 100 hectares de uma floresta bem conservada. E eles querem que a gente estude essa área, né? A proposta é estudar essa área em apenas 24 horas de campo e 48 horas de análise. De cara, quando a gente fala isso para um pesquisador qualquer, um botânico, um cientista, fala, não, é impossível, né? Não dá para você fazer isso em 24 horas. Mas o desafio não para aí, né? A gente tem 24 horas para estudar 100 hectares de floresta tropical, mas essa área a gente só vai saber qual é no último momento possível. Então a gente não sabe assim, é a área X em tal... Não, a gente não sabe ainda para a final que está vindo aí, aonde vai ser exatamente essa área. E para completar o desafio, não é permitida a presença de humanos dentro desses 100 hectares. Então a gente tem que estudar esses 100 hectares de floresta sem poder entrar nessa área. Gente, interessante. Bom, como fazer isso, né? Então, aí a cabeça da gente, né? E os parceiros foram tentando achar soluções. Dá para fazer isso, né? Porque a gente pode usar soluções remotas, né? Como drones, como robôs terrestres e outras coisas, e é o que a gente está fazendo, né? A gente se juntou eu sou biólogo, não entendo nada de um funcionamento de um drone ou de um robô, mas a gente buscou parceiros que entendem. Então, um dos primeiros desafios foi: eu não conhecia ninguém que trabalha com robótica, mas falei, bom, eu vou procurar quem é o melhor grupo de robótica que trabalha no Brasil. Para nossa sorte, está muito próximo da gente, né, que é o pessoal da USP de São Carlos.
conversei com eles e eles encararam o desafio, toparam o desafio e a gente está aí nessa parceria. Então, esse time, ele, além de biólogos, cientistas, pesquisadores, tem uma são vários segmentos, vários profissionais que se juntaram. Cerca de quantas pessoas na equipe? Olha, hoje a gente está por volta de 90 pessoas na equipe. Isso inclui biólogos, agrônomos, pessoal que trabalha com a parte mais socioambiental, engenheiros, especialistas em robótica, tem de tudo no nosso grupo. Muito legal. E que, por um lado, é um desafio imenso, né? Como coordenar essa diversidade de pessoas, mas vou dizer que eu aprendi muito. Né? Assim, então, nessa altura da minha carreira, já indo aí para a fase final dela, não esperava estar aprendendo tanto quanto agora. E aí a gente percebe também o quanto é enriquecedor quando você junta pessoas de diferentes áreas. E embora no primeiro momento a gente tenha olhado a questão de ser um prêmio, um desafio, uma competição, uma coisa que ele não está muito acostumado em ciência, né? A gente está acostumado com colaboração. O fato de ter esse desafio, né, de tentar fazer o melhor possível, é incrível como ele é desafiador, como faz a gente quebrar mais a cabeça para tentar buscar o melhor possível e achar uma forma da gente conversar a mesma língua. Imagina um engenheiro conversando com um biólogo sobre como a gente vai fazer uma coleta de dados em plena Amazônia, remotamente, tudo. Então, está sendo bem desafiador, bem interessante, bem bacana de estar dentro disso aí. Imagino o quanto que isso não pode surgir também de novas oportunidades, né? Porque estão juntos para esse objetivo, mas com certeza outras novas ideias estão surgindo. Por exemplo, dentro do trabalho que a gente faz com plantas, um dos desafios grandes que a gente tem é, por exemplo, numa área como a floresta amazônica, em que você tem árvores de 40, 50 metros muitas vezes, eu preciso de um ramo dessa planta. Só que os ramos estão todos nessa altura absurda, né? Tradicionalmente, o que a gente faz, por exemplo, numa área como a Amazônia, a gente contrata um escalador, né? Então, o que a pessoa faz? Ela sobe na árvore, esses 30, 40 metros, seja quanto for, para coletar esse ramo, trazer para a gente, para que a gente possa estudar isso aí, incluir numa coleção, enviar para os especialistas daquele grupo e tudo mais. A gente não consegue, né, com esse processo, coletar mais do que 8, 10 plantas num dia. O escalador não aguenta, né? É muito esforço físico para que a gente consiga muito mais que isso. Isso torna o processo todo muito lento e caro, né? Porque não é barato também ter um escalador como esse, tem um risco, né? Porque o risco de queda menos, né? Porque ele vai com toda a segurança, com 2 cintos e tudo mais. Mas a gente não sabe o que tem lá em cima. Pode ter uma caixa de abelhas, pode ter formigas, pode ter um monte de coisa que pode eventualmente causar algum acidente. Usando a tecnologia, né, e usando essa parceria com o pessoal da robótica, eles acabaram realizando meio um sonho nosso, que a gente pensava, bom, poderia ter um drone que subisse, coletasse um raminho e trouxesse esse raminho para a gente. Então isso era um sonho dentro da botânica, da biologia e tudo. E quando a gente levou o pessoal da robótica, eles falaram, isso não é tão complicado assim. Né? Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, na semifinal desse prêmio, a gente coletou 3 ramos de plantas em 15, 20 minutos. Né? Quer dizer, um trabalho que seria muito mais intenso, muito mais difícil, tudo mais com a tecnologia, né? Com a parceria, a gente está conseguindo chegar em grandes resultados. Que demais. Eu até ia perguntar em relação a essas etapas anteriores. Nós estamos hoje falando, né, da final do prêmio, que vai acontecer no Brasil, que acontece este ano. E como foram as etapas anteriores? Olha, no início, né, foram centenas de times inscritos do mundo inteiro, vários do Brasil, vários da América do Sul, inclusive. E a proposta desse XPRIZE, ele vai peneirando isso, né, vai afunilando. Então, tinham vários desafios para a gente ir cumprindo, né? Então, a primeira tarefa, por exemplo, foi preencher um formulário com todas as soluções que a gente estava propondo, né, equipe e tudo mais. Eles fizeram uma primeira seleção. Dessa primeira seleção, dessas centenas de equipes, né, sobraram 35, se não me engano, de novo, do mundo inteiro, algumas aqui do Brasil. Essas 35 equipes, elas passaram novamente por um crivo,
A gente teve que mandar um vídeo mostrando as soluções e mais um monte de documento, um monte de coisa para mostrar que a gente tinha capacidade de fazer essa atividade em campo, que não era só uma ideia que a gente tinha mesmo capacidade. E a partir daí foram selecionados os times que foram para a semifinal, né? Então, tem 2 etapas, uma semifinal e uma final. Para essa semifinal foram classificados 15 times, inclusive o nosso, e mais um do Brasil, inclusive, e já começou a coisa para valer. Então a gente não sabia onde ia ser essa semifinal, eles só nos avisaram no último momento possível, né? Porque não adianta eles avisarem que vai ser na semana que vem, no Congo, né? Você não vai conseguir agilizar tudo, então eles avisaram com 2 ou 3 meses de antecedência que ia ser em Singapura, né? Singapura é um pouco longe pra gente, né? Só do outro lado do mundo, né? Então as plantas e animais são bem diferentes daquilo que a gente encontra aqui no Brasil. Mas tudo bem, fomos lá, aplicamos todas essas soluções tecnológicas e conseguimos nos classificar para a final. Então, só para se ter uma ideia, né, a gente conseguiu, mesmo sem ter um conhecimento prévio da vegetação, né, das plantas, dos animais, apenas usando o que existe de banco de dados e as nossas soluções tecnológicas, a gente chegou a mais de 250 espécies levantadas nessas 24 horas de campo. Então, ali para a gente, né, a gente conseguiu ter a segurança de que sim, a gente é capaz de fazer isso e a tecnologia sim é capaz de funcionar muito bem para essas soluções. Bom, passado isso, né, dos 15 times que foram para a semifinal, no final das contas 2 se juntaram, um não foi, foram 13 times para a semifinal e nós fomos classificados aí para a final. Na final são apenas 6 times, né? Então temos 3 times dos Estados Unidos, 2 times da Europa, um da Suíça e um da Espanha, e nós do Brasil. Então a gente aí aumentou muito a nossa responsabilidade, porque a gente não só é o único time do Brasil, o único time da América Latina, mas também o único time do Hemisfério Sul, né? Quer dizer, e o único time que vem de um país que tem floresta tropical, né? Então, hoje o desafio, né? Hoje a responsabilidade até de estar representando bem aumentou muito. Essa final vai ser agora em julho de 2024, a gente está muito perto disso, nossa cabeça está o tempo todo fervendo não é só a parte tecnológica, né? Tem toda a parte logística de organizar um time para ir para o Amazonas. A gente já sabe que vai ser no estado do Amazonas, mas não sabe nem qual o local. E olha que o Amazonas é bem grande, né? Então não dá para a gente adivinhar muito. A gente tem alguns palpites. E também não sabe muito bem nem como vai ser esse acesso, que pode ser que seja um acesso por estrada, que a gente chegue numa área, ou pode ser que o acesso seja por barco, né? Então, assim, por enquanto a gente está ainda meio no escuro e tentando quebrar a cabeça, mas como é uma competição, se é problema para nós que estamos aqui no Brasil, deve ser um problema bem maior para o pessoal que não mal conhece uma floresta tropical. É verdade, e eu fico imaginando que alegria também, né, assim, eu ia palpitar que fosse na maior floresta mesmo do mundo esse final, mas que alegria pra gente, né, saber que fomos contemplados, né, no mundo inteiro com esse final, com esse território final aí, pensando num prêmio numa pesquisa tão importante como essa, né? O quanto que não vai sair de resultado aí dessa pesquisa na Amazônia. O mundo inteiro, quando pensa em floresta tropical, pensa em Amazônia. Sim. Então ia ser estranho que não fosse na Amazônia, essa final. A gente deu a sorte de que está pertinho aqui, mas mesmo estando perto fisicamente, ainda assim, para a gente, a Amazônia é o grande desafio, o grande vazio de conhecimento em relação à flora, fauna e tudo mais, né? Então, ainda é um desafio quase tão grande quanto Singapura. E a logística também lá dentro, né? Como é que, dependendo da distância, assim, recurso, assim, físico mesmo, né? De transporte é bem escasso, né? Sim. Então, por exemplo, se ele tiver que carregar ao longo da floresta nossos equipamentos, mesmo que seja 500 metros, 1 quilômetro dentro da floresta, é muita coisa, porque ele tem material pesado, material delicado, né? Lá chove, lá é muito quente, né? Então a gente tem alguns desafios grandes. Mas Singapura foi pior, porque imagina, por exemplo, que tem toda uma regra para transporte, por exemplo, de baterias. Como que a gente faz para levar as baterias dos robôs, dos drones por avião, né? Então isso tudo foi... O nosso robô terrestre ele tem 80 quilos.
Como é que você transporta 80 quilos? Não é por voo comercial, né? Isso não é barato, isso não é simples. Isso tem que chegar com uma certa antecedência, porque não pode chegar lá e ficar amarrado na alfândega por um mês, né? Porque a gente não ia ter. Então, tem desafios logísticos bem grandes. Pelo menos o Amazonas a gente pode enfiar num caminhão e chegar lá, não depende tanto de transporte aéreo. Mas os desafios são muitos e a gente tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, porque o tempo está correndo. Para quem está ligando agora, você está acompanhando o Cocretalks, a primeira edição do ano. Estamos aqui com o professor e pesquisador da Exalc USP, Vinícius Souza. Nós estamos batendo um papo sobre o prêmio X-Prize Rainforest. Afinal, é aqui no Brasil, agora em julho, como o professor bem ressaltou aqui para a gente. E estamos falando também da importância desse tipo, nós estamos falando do prêmio, mas a importância dessas iniciativas, porque é uma pesquisa que traz descobertas, assim, realmente, que com certeza vai agregar muito a biodiversidade, até mesmo a tecnologia, em se tratando de um time aí com cerca de 90 pessoas, cada um de uma área diferente, são vários integrantes, são mentes brilhantes reunidas num projeto que instiga e que com certeza motiva muita gente, né, professor? Sim, a gente tem um desafio que é o tecnológico, né, de desenvolver ferramentas para esse tipo de coisa. Mas a gente tem um desafio muito grande também, que é o seguinte, acho que a tecnologia, a gente tem drones que são capazes de coletar os ramos, a gente hoje consegue, por exemplo, fazer, existe uma área que se chama DNA ambiental. Então, a gente já sabe há muito tempo que você consegue extrair o DNA de um organismo qualquer, e consegue identificar a espécie desse organismo a partir do DNA. Mais ou menos como são os testes de paternidade, né? A gente sabe, né? Extrai o DNA e você consegue dizer com uma segurança muito grande. Imagina, então, que em termos de espécies de plantas e animais, isso seria, a princípio, até mais simples, né? Porque os DNA são muito mais diferentes do que entre os diversos humanos. O grande problema, e é o grande desafio, e é isso que vai fazer com que a gente não consiga chegar num número ainda maior de espécies, é que a gente não tem os bancos de dados. Então, a gente tem a tecnologia para você identificar o DNA, que espécie que aquele pedacinho de folha pertence, ou uma pena de uma ave, ou um pelo de um animal que tenha um DNA de boa qualidade, eu consigo dizer que espécie que é aquela. Mas não tem os bancos de dados. Quer dizer, não tem como comparar. É como se eu tivesse a tecnologia, por exemplo, teste de paternidade, mas eu não tenho o DNA dos supostos pais. Então, só o DNA não vai me dizer nada. Só vai me dizer se eu tiver um banco de dados para fazer essa comparação. Então, a gente tem um trabalho muito grande, mesmo estou falando assim, depois do prêmio, né? A gente tem um trabalho muito grande para fazer isso funcionar, né? E isso só vai funcionar se a gente tiver muito trabalho de campo, né? A gente tem que ir lá, coletar a árvore, saber que espécie de árvore é essa, e incluir isso num banco de dados para que depois eu possa poder fazer essa comparação. O mesmo vale para os insetos, para as aves, para os mamíferos, para os peixes, tudo que eu tiver ali no... Então, isso é uma má notícia, por um lado, né? Que a gente tem a tecnologia, mas ainda não consegue usar essa tecnologia integralmente. E é uma boa notícia, principalmente para aqueles que se empolgam com esse assunto, porque, sim, tem muito trabalho de campo para a gente fazer, a gente vai ter que ir muito nas florestas, coletando dados aí de plantas e animais, para que a gente faça essa tecnologia funcionar. Então, não é que assim, pronto, desenvolvemos a tecnologia, já nem preciso do biólogo mais, porque a tecnologia vai me dizer que espécie é nada, a gente está muito longe disso, provavelmente a gente vai demorar muitas décadas ainda até a gente ter essas bases de dados já mais consolidadas e feitas. A gente não sabe nem muito, a gente não, tem muitas espécies que nem nome científico tem. Imagina então eu saber o DNA disso, né? Então, hoje existe tecnologia também para a gente identificar os animais pelo som, né? Então, eu consigo, a partir do canto de uma ave, por exemplo, saber que ave é aquela. Mas, de novo, faltam os bancos de dados, né? Então, o mesmo vale para os sapinhos, né? Para os anfíbios, vale para os morcegos, vale para quase tudo, a gente consegue identificar pelo som. Mas
eu vou precisar pôr essa informação ali no meu banco de dados tecnológico para que isso funcione. E isso até é um dado para o futuro, né? Essa pesquisa, a gente traz esse tema do prêmio, mas eu acho que essa coleta toda é algo que é um futuro a ser desvendado aí através disso. Tem muito o que fazer. Uma vez eu ouvi uma pessoa até respeitável falando assim, a gente precisa começar a trabalhar com os dados de biodiversidade do Brasil, porque eles já existem, a gente precisa começar a trabalhar com esses dados. Não é verdade. Não, a gente não tem os dados ainda. A gente precisa ainda gerar esses dados, produzir esses dados, né, indo a campo, formando pessoas com a competência suficiente para saber diagnosticar isso, saber reconhecer as plantas. Pode parecer simples, né? A gente falar assim, é só ir lá saber que árvore que é. Não, é muito complexo, né? A gente tem um estudo da flora brasileira, por exemplo, ainda muito inicial, né? Então a gente não tem todas as ferramentas ainda para isso. E a principal ferramenta que a gente precisa formar são recursos humanos. Por isso que eu estou aproveitando a oportunidade aqui para dizer para aqueles que gostam de biologia, de campo, de natureza e tudo mais, existe muito espaço para isso, existe muita necessidade para isso. Infelizmente, isso não é tão bem reconhecido pelos órgãos que apoiam a pesquisa. Por exemplo, eu mando um projeto para um órgão qualquer que financia a pesquisa. A primeira coisa que eles querem saber é o que meu projeto tem de inovador, né? Muitas vezes a ciência não é feita só com inovação, né? Eu preciso do pé no chão ali, de ter pessoas que são capazes de, usando as ferramentas que a gente já conhece, de conseguir identificar as plantas, animais e a diversidade da natureza e tudo mais. Então, essa visão a gente espera. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar dizendo, olha, a gente correu muito com essa coisa inovadora, tecnologia, isso é muito bom, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa formar ainda o biólogo que vai, né, põe ali a sua calça de campo, põe o seu chapéu e sai a campo para diagnosticar tudo isso. Explorando. E vou dizer, por exemplo, eu pessoalmente, é a parte que me seduz, né? A parte que eu gosto é exatamente essa de campo, de investigação e tudo mais. É muito legal reforçar isso, né? Porque, às vezes, quando vou chamar de crianças, né? Mas adolescentes estão saindo da escola, às vezes eles não conseguem ter essa amplitude, né? Ter esse horizonte do quanto que existem essas oportunidades, né? Porque o que acaba saindo mais são olhares voltados para o que está mais comum ali, né? Não necessariamente... eu, particularmente, não sabia que a Exalc também tinha esse olhar, né? Para mim era mais voltado para a agrícola. Então é muito legal. Se nós trouxermos agora para uma temática a nível, vou dizer, Brasil, mas é uma preocupação mundial, essa questão de sustentabilidade, de preservação, queimadas, tantas situações aí, tantos eventos da natureza e que precisam ter um olhar mais cauteloso, precisam de atenção. É um tema que é discutido, mas assim, não tão a fundo quanto deveria, porque é uma preocupação em relação ao nosso futuro, né? E só complementando o ponto da Elisa, acho que também pela questão do quanto que a gente tem visto pelas ODS, né? O olhar emergente ali pelo clima, os desastres naturais que estão acontecendo, que muitas vezes a gente pode perder muita coisa, né? De informação ali por conta de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Então, quanto que isso não influencia também para esse lugar da gente acabar destruindo mesmo e perdendo esse conhecimento e perdendo mesmo o nosso meio ambiente, né? A gente, como cientista, a gente tem que fazer nosso papel, que é gerar os dados, né, produzir os dados, mostrar, falar, olha, essa área que é muito importante por causa desse motivo ou daquele e tudo mais. Infelizmente, né, a gente tem uma coisa que o conhecimento científico, muitas vezes, ele não chega na tomada de decisão. Por isso, a gente precisa de cientistas, pessoas que geram os dados, e precisa também de gente mobilizada para, chamar a atenção das coisas importantes. Se a gente for usar os dados científicos, é evidente que você continuar diminuindo a área que a gente tem de Amazônia é ruim do ponto de vista climático, ambiental, econômico, social. É evidente isso, né? Os dados todos apontam para isso. Por que a gente não faz nada, né? Porque a gente precisa mobilizar as pessoas precisam entender através de educação, através de informação, que isso é uma coisa relevante, né? A gente não pode ficar só pensando no dia de amanhã, né? Então, quando a gente pega e pensa assim, não, mas tem as pessoas das populações locais que dependem de cortar a floresta, de vender a madeira ou de explorar o garimpo, não sei. Ok, né? Agora, a gente vai ficar com essa
com esse discurso até quando? Porque isso não é nada sustentável, né? Porque daqui a pouco, quando você não tiver mais isso, e aí, você vai fazer o que com essas pessoas? Então, assim, faz décadas que a gente está falando isso, né? Precisamos, né, entender que tem as populações. Ok, mas a gente precisa de um plano mais extenso, mais longo, para falar, esse é o momento, mas aonde isso vai chegar? Porque a gente não está vendo onde está sendo mais desmatado, onde você tem mais agressão à natureza, você tem um desenvolvimento social e econômico extraordinário para você falar, olha, isso aqui justifica a perda que a gente está tendo, não sei o quê. Não, exatamente as regiões que tem mais carência de tudo isso que a gente está falando são as que estão na frente do desmatamento e tudo mais. Então, se isso está atendendo economicamente, certamente não é mais diretamente a população local, né? Então, isso é um desafio grande, são vários atores nisso, a ciência, a imprensa, a divulgação, os políticos, é todo um conjunto que precisa entender, mas a gente vai precisar, com certeza, mobilizar, isso precisa estar na cabeça de cada um. Nós estamos aqui em Piracicaba, a chuva que chega em Piracicaba, ela não vem na sua maior parte do mar. É diferente da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Do litoral de São Paulo, a chuva está vindo do mar. Só que ela para ali na serra, né? A chuva que chega aqui no interior de São Paulo, ela vem na maior parte da Amazônia, da umidade da Amazônia. O quanto que a gente pode ainda perder de Amazônia sem que isso se afete? Ninguém sabe. Ninguém tem essa informação, porque a gente não testou isso, né? Não tem como testar isso. Agora, se a gente olhar o mundo inteiro, se a gente olhar o mapa do mundo e procurar onde tem os desertos no mundo inteiro, é quase difícil acreditar como é que o Brasil não tem desertos, né? Porque essa parte toda aqui do Brasil central, sem essa chuva que chega da Amazônia, seria um deserto. A gente foi abençoado no sentido que a gente tem essa umidade vinda do mar e essa umidade vinda da Amazônia. Tanto que, aonde não chega a umidade do mar e aonde não chega a umidade da Amazônia, né? Pensar que é um arco que vem da Amazônia, do que a gente está falando? Das áreas secas do Nordeste. Né? Exatamente ali você não tem essa chegada de muita chuva nem de um lado nem do outro. E se a gente continuar nesse processo de perder essa umidade que está vindo da Amazônia, a gente vai ter um interior do Brasil cada vez mais seco. E isso a gente está falando de agricultura, está falando de tudo, né? Então, às vezes, as pessoas dissociam as duas coisas. Falam, essa parte ambiental aí é mais importante plantar alimentos. Claro que é importante plantar alimentos. Agora, se você não conservar minimamente, se você não usar um pouco de inteligência para saber quais são os limites, você não vai ter água para essa agricultura, né? Você não vai ter essa possibilidade. A gente pensa, às vezes, o cerrado, né? Tem gente que olha a área do cerrado e pensa assim, uma área, para que serve isso? O cerrado é importantíssimo em vários sentidos, de biodiversidade, tanto que ele é um dos hotspots do mundo, né? No sentido de ser uma das áreas prioritárias enxergadas globalmente, né, para conservação. E se a gente observar os principais rios, né, que cortam o Brasil, eles nascem no cerrado. Vamos pensar assim, o Rio São Francisco, né, que atravessa ali boa parte do Nordeste. A nascente dele é em Minas Gerais, numa área de cerrado. E ele vem atravessando a área de cerrado, captando a água das matas ciliares que estão ali para chegar até essa região do Nordeste. Se a gente cada vez tem menos água chegando no Rio São Francisco, isso só agrava toda a questão de seca do Nordeste. Então, a gente tem uma teia de coisas, né? Uma concatenação das coisas, e acho que passou da hora da gente começar a pensar nisso de forma mais sustentável, de forma ok, né? A gente precisa manter as populações, não dá para de repente a gente falar assim, para tudo, porque tem pessoas que dependem disso, mas a gente pode começar a ter planejamentos mais de longo prazo em relação a isso. Tem um termo que eu gosto muito de trazer quando a gente olha para esses lugares de transição, que é uma transição justa, né? Então, como é que eu sou justa? Tanto pensando no olhar social, né, ali para as pessoas, pensando naquela comunidade, pensando para o meio ambiente, para que a gente, de fato, tenha a sustentabilidade aí, tanto daquela comunidade, né, que a gente consiga preservar ali e a gente consiga também manter um olhar econômico ali para ela. Então, a gente ter esse olhar mesmo de transição justa é o que a gente consegue sem dúvida. Caminho. Agora, está bem claro também assim que a floresta em pé, vamos pensar na floresta amazônica, ela tem potencial para render muito mais do que simplesmente usar aquela madeira e usar aquele solo que é pobre da Amazônia, falando, a gente vai transformar isso em pasto, em plantação, não vai durar muito isso, porque é um solo muito mais pobre do que a gente tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo. E aí dá para a gente pensar alguns exemplos. Vamos pensar só em uma espécie da Amazônia. Vamos ver o quanto que ela pode significar potencialmente em termos econômicos. A castanha do Pará.
A castanha do Pará é uma espécie nativa do Brasil. Hoje a gente sabe que tem uma semente ali deliciosa, que serve para muitas coisas, o mundo inteiro consome como castanha do Brasil e tudo mais. Mas olha que ele está falando de uma espécie. Será que na Amazônia existem outras espécies, como a castanha do Pará, com potencial gigantesco para o Brasil sair na frente em termos de extrair aquilo das populações locais, extraírem, exportarem e tudo mais? Claro que existe, né? Agora, ela está ali, né? A gente não está olhando para essas espécies potenciais, né? A gente está só falando, não, já tem a castanha do Pará. Não, mas tem outras, do ponto de vista medicinal, do ponto de vista de produção de perfumes, do ponto de vista medicinal, de fibras, etc, etc. Vou dar outro exemplo de uma espécie amazônica. Agora a gente já sabe que ela é importante, então fica facinho falar isso. Mas vamos pensar na borracha. A borracha é uma espécie nativa da Amazônia. Agora a gente já sabe que ela é importante, mas poderia isso estar escondido lá da Amazônia, com potencial gigantesco. E, de novo, como é que a gente soube que aquilo tinha um potencial? Porque os índios usavam aquela borracha para brincar com aquilo, né, para as crianças. Então, assim, tem muitos exemplos, tem muito potencial, mas a gente só vai conseguir chegar nisso, só vai conseguir desenvolver isso pensando do ponto de vista sustentável, de longo prazo. Não falar assim, vamos cortar madeira, isso vale muito, o mundo inteiro. Não pode ser assim, mas a gente tentar investigar o que tem de potencial nisso. E voltando para o prêmio, só para pegar o gancho, nessa final também eles vão querer que a gente apresente isso, né? Ok, tem essas plantas e esses animais. E do ponto de vista socioeconômico, e daí? O que são essas? Isso tem algum potencial? Não tem potencial? Como que é isso para as populações indígenas, ribeirinhas e locais? Nossa, bem completo, né? Bem completo. E o quanto é importante, até trazendo essa linha de pensamento que a Ieda colocou, dessa questão de sustentabilidade, de potencial, né? Como até você disse, Vinícius, essa questão, quantas espécies, quantas descobertas, por quantos produtos podem sair dali, pensando em vários setores, né? Não só econômico, mas como você disse, medicinal. Quantas famílias podem ser, economicamente falando, beneficiadas ao invés do corte de árvores, né? Ao invés da extração da madeira, que cortou, acabou. De repente, como você trouxe o exemplo da castanha do Pará, com certeza tem muitas riquezas, né? Trazendo aí em vários pontos, em várias esferas, quantas riquezas tem ali dentro e que através, nós estamos falando do prêmio que trouxe que uniu mentes e profissionais para explorar, buscando esse prêmio, claro, mas como a gente até trouxe no início, com certeza desse prêmio, dessa iniciativa, acho que muitas coisas vêm adiante. O mais legal é ter casado essa questão da tecnologia com o estudo da biodiversidade. Isso que estava não estava muito casado isso, né? Não estava muito ligado. Isso tem um potencial imenso para acelerar esse processo que a gente tem de conhecer um dos nossos maiores recursos naturais, que é a biodiversidade. Só um comentário bem rápido, assim. Às vezes a gente fala assim, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade, a maior quantidade de plantas e animais. Será que isso é patriotada, né? A gente está falando, né? A gente fala ter o melhor futebol do mundo, as praias mais bonitas do mundo, então a gente também tem a maior... não é. Na verdade, assim, a gente tem, de fato, a maior biodiversidade e não é muito difícil de entender. O nosso país é muito grande. Tem muita floresta. Muitos tipos de florestas. Se a gente pensar nos outros países grandes do mundo, quais que são? Estados Unidos, Canadá, China, Austrália. Esses países, eles quase não têm florestas tropicais. Né? Então, os países que têm florestas tropicais, de uma forma geral, são países pequenos, a não ser o Brasil. Então, não é à toa que a gente tem essa imensa biodiversidade e essa imensa responsabilidade em usá-la da melhor forma possível, para trazer desenvolvimento, inclusive. Professor, eu queria saber até em relação a essa questão, a iniciativa da inscrição para esse prêmio. Creio que não é barato participar, né, mobilizar pessoas e conseguir financiamento para essa iniciativa, né? Conta para a gente um pouco sobre isso. Olha, a gente recebeu alguns prêmios intermediários. Então, quando a gente foi para a semifinal, a gente recebeu um prêmio,
né, em dinheiro, e agora que a gente foi para a final também recebeu um prêmio em dinheiro para viabilizar essas coisas, para não seja o motivo, não seja esse. Mas isso está longe de ser suficiente para cobrir todos os custos, né? Principalmente da semifinal. A gente contou muito com a FEAL, que inclusive que é a fundação que vem nos apoiando do ponto de vista administrativo, financeiro aí do projeto. Eles acreditaram na gente, investiram, inclusive falaram, não, a gente vai, tá, acredito que vocês vão conseguir ir para essa final e a gente retornar esses valores. Mas a gente também tem contado com alguns patrocínios, né, principalmente em relação a alguns equipamentos, alguns materiais de laboratório que a gente vem recebendo. Tivemos apoio também de uma empresa francesa, né, que é a Total Energy, que bancou a nossa ida para a semifinal. Né? Então, assim, a gente gastou pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que o prêmio intermediário que a gente recebeu e eles viabilizaram isso. Na verdade, teve uma certa dose de loucura em certo momento, porque não tinha saído o patrocínio ainda, e eu falei, não, a gente vai porque eu tenho forte convicção que a gente vai para a final, e com esse recurso da final a gente então corria o risco de virar foragido. Mas não tinha muito esse risco, a gente sabia que tinha essa capacidade, esse potencial. Esse prêmio ele tem um valor bastante, eu estava lendo até o release aqui, são 10 milhões... São 10 milhões de dólares o prêmio total. Para o primeiro lugar, né, para o vencedor do prêmio, são 5 milhões de dólares. Aí você tem para o segundo, acho que são 2 milhões. O terceiro, acho que são 500 mil dólares. E tiveram mais esses prêmios intermediários. Aí. 5 milhões de dólares para pesquisa, para a gente, né? Que não vai para o meu bolso, né? Nem para o bolso, infelizmente, não. Mas assim, a gente, desde o começo, desde o primeiro dia que a gente sentou e falou, vamos montar um grupo para isso, a gente falou, bom, para onde vai o recurso se a gente conseguir ganhar esse prêmio? E desde o início, todo mundo concordou que esse valor vai para financiar a pesquisa científica, principalmente a pesquisa que não é normalmente apoiada pelos órgãos de fomento, que é isso, né? Se eu mandar um projeto de pesquisa dizendo que eu vou coletar dados na Amazônia, isso não vai, a princípio, seduzir nenhum desses órgãos, nenhum assessor, nem nada. Então, a gente, tendo os próprios recursos, sabendo da importância disso, aí a gente pode gastar esse dinheiro e montar essas bases de dados. Então, às vezes ele tem um ou outro falando assim, tem certeza que a gente vai usar isso para... Tenho certeza, né? Porque é o combinado desde o começo. Isso, na verdade, ajudou a manter essa equipe unida. Se ele falasse assim, não, metade fica para cada um, ia ficar assim. Peraí, mas a Elis trabalhou mais do que ele, então ela deveria receber mais. O quanto? Felizmente, a gente não tem que ter essa discussão, porque vai tudo para pesquisa científica, vai tudo para isso. Basicamente, publicações, formação de pessoal, coleta de dados, também o desenvolvimento tecnológico, né? A gente vai continuar trabalhando em cima disso. Essas questões socioambientais, um outro projeto a gente pode apoiar também. Então, a gente ganhando esse recurso, a gente vai ter, por muitos anos, aí um recurso bacana para a pesquisa. E quando a gente explana o tema, aí que traz para a consciência de quem, às vezes, não tem esse conhecimento. O quanto isso impacta, sim. É lá na Amazônia. Não, gente, impacta aqui, no nosso clima, sim, na nossa produção, na agricultura, na economia. Então, assim, sim, impacta e com certeza todo mundo vai ser beneficiado com esses resultados, com essas coletas. Sim, é só a gente pensar assim, quais foram as últimas frutas que entraram no mercado brasileiro? Se você começar a pensar, uma é do México, outra é da Ásia, outra não sei de onde, quer dizer, no Brasil não tem frutas? Tem muitas. O que está faltando? Está faltando a gente ir atrás disso, pesquisar mais. Imagina, tem uma Exalc do tamanho da Exalc aqui em Piracicaba, o quanto não poderia estar trabalhando em cima dessas frutas nativas e o quanto o país se beneficia quando ele sai na frente em relação a isso, né? Tá produzindo essas novas espécies, né? E a gente tem frutas deliciosas, não só na Amazônia, no Cerrado, para todo lado. Eu tenho uma aluna, inclusive, trabalhando com isso, né? Ela trabalha com uma família específica de plantas, que é a mesma família da jabuticaba, goiaba, araçá, pitanga e outras coisas. E é incrível, assim, como você tem muitas frutas que têm mais vitamina C, tem mais antioxidantes, tudo, são mais saborosas do que boa parte das coisas que a gente consome, e estão aí nas florestas, nos cerrados, e a gente mal sabe disso, né? Então, ela está indo com essa
trabalhando com essa pesquisa, tentando ver um pouco a evolução desses grupos e tudo, entendendo que grupos que têm esse potencial maior, mas é só mais um exemplo, né, do quanto a gente está bobeando, né, em relação a esse imenso potencial que a gente tem e está achando que vale pela floresta ou vale por... Tira isso daí e põe um pasto aí que isso aí dá... Não, né, isso pode dar para amanhã, né? Mas para o longo prazo, então a gente precisa ter uma coordenação melhor, precisa ter um entendimento melhor de explorar ao máximo todo esse potencial. Fascinante, né? É demais. E, professor, uma curiosidade, quem está por trás desse prêmio, né? Assim, temos alguma instituição, a ONU está envolvida, né? Porque a gente está falando muito sobre clima também, né? Então, temos ODS aí que, de repente, poderiam ser aceleradas, que quando a gente viu aqui na última COP, ali, COP28 que teve, tivemos uma revisão, olhar aí para as ODS e que a gente ainda tem muitas coisas para acontecer até 2030, né, essa aceleração. Então, tem algum olhar nesse sentido? Olha, a instituição que promove o prêmio, né, que se chama X-Prize, ele não tem nada a ver com a ONU, nem é uma instituição independente. E, basicamente, o que eles fazem, eles juntam pessoas ou fundações ou instituições que têm recursos e querem apoiar uma determinada causa ou querem investir em alguma coisa e eles tornam isso possível. Eles organizam o prêmio para que... e já tem resultados muito interessantes, eles têm a expectativa de verem resultados tão interessantes quanto. Por exemplo, um dos X-Prize, o desafio foi produzir um aparelho, uma nave, algo assim, que conseguisse dar a volta à Terra, né, ir para o espaço e voltar e pousar sem que, né, se perdesse. Imagina o desafio tecnológico disso também. Isso já faz muitos anos, né, foi um dos primeiros X-Prize. E, se não me engano, o primeiro colocado e o terceiro colocado, um deles a empresa foi vendida, o grupo foi vendido pro Jeff Bezos e o outro foi pro Elon Musk. Quer dizer, então, a gente olhando esses satélites menores, isso tudo começou com o X-Prize. Que legal. Né? Quer dizer, começou com quebrar a cabeça em como fazer isso, alguém foi lá, incorporou e falou, opa, eu quero essa ideia, e começou a desenvolver isso. Talvez o X-Prize Rainforest não tenha esse mesmo potencial econômico e futurista que teve nesse caso. Mas a gente espera que ele seja um divisor de águas entre a gente ir a campo com escalador, subir 8, 10 árvores com muita dificuldade. A gente, hoje, quando a gente fala em exploração de madeiras da Amazônia, como é que eu sei o que eu posso tirar e o que eu não posso tirar? Como é que eu sei qual que é uma espécie mais sensível, qual que é uma espécie muito comum? Boa parte dos trabalhos de campo feitos para isso, eles são feitos com pessoas que não estão preparadas para isso. Por quê? Porque a gente não conhece, nem os botânicos conhecem direito o que tem na Amazônia. Imagina você pegar um profissional qualquer para ir lá e falar, tem um monte de breu aqui, pode cortar todos os breus. Não, a gente tem muitas espécies de breu, por exemplo, na Amazônia. Tem um pesquisador colega nosso, né, que trabalha especificamente com esse grupo dos breus, que ele foi convidado para avaliar o nível de identificação correta que estava sendo feito. E esse nível é por volta de 50%. Quer dizer, então metade das coisas estão certas, a outra metade está errada, mas até aí já cortou. Né? Então, assim, a gente espera que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo venha para que a gente consiga melhorar a acurácia disso, né? Melhorar a qualidade das identificações que a gente faz, para que a gente possa tomar melhor as decisões sobre que áreas a gente pode explorar, que áreas não pode explorar, que espécies você pode tirar, quais que ele não pode tirar. É nesse sentido que a gente espera ser um divisor de água, né? A gente tem uma metodologia mais rápida, para ter uma forma mais rápida da gente levantar esses dados e mais precisa também. É isso que a gente almeja. Demais. Muito bom. Professor, tem mais alguma coisa que faltou a gente citar, faltou a gente discutir, que você queira complementar? Uma coisa que eu não gostaria nunca de esquecer, que a gente trabalha em equipe, com muitas pessoas, muitas instituições. Então, não só a Universidade de São Paulo, aqui na Exalc, mas também outros campi da Universidade de São Paulo, né, em São Carlos, em São Paulo mesmo, e outros. Tem vários pesquisadores das Unesps, das federais, a Federal de Santa Catarina, por exemplo, né? Então além de pesquisadores fora do Brasil que estão nos auxiliando, então tem muita gente envolvida nisso, e queria só lembrar um pouco de algumas instituições que participam disso.
E dizer a todos assim, né, que colabore torcendo muito, né? A gente, o grupo começou meio puro sangue aqui em Piracicaba, né? Então a gente está levando a própria Piracicaba, né, que é onde a gente está agora, para disputar um prêmio de impacto no mundo inteiro. Então a gente espera todo mundo, pelo menos, cruzando os dedos, torcendo para que a gente consiga chegar bem longe nisso. E, logicamente, né, aproveitar a oportunidade também, a gente está aberto, você perguntou de patrocínios, né? Isso seria muito bem-vindo, tem um alto potencial de impacto também para isso, né, internacional e nacional. A gente espera, não precisa nem ganhar o prêmio, né? A gente estando ali entre os primeiros lugares do prêmio, que é o que eu imagino que a gente vai ficar, acho que pelo menos nos 2, 3 primeiros lugares a gente deve conseguir. Lugar, tenho certeza. Eu tenho forte convicção disso também, né? Mas a gente não sabe o que os outros estão fazendo. Então, como a gente tem muitas soluções diferentes e a gente olha os outros times e parece que eles estão focados em 2, 3 soluções, eu diria que a gente, já que você foi tão otimista, você também, eu diria que a gente só perde para a gente mesmo. Né? A gente só perde se a gente se desorganizar, se a gente se desunir, talvez isso pode, de repente, não chegar no ponto que a gente gostaria. Mas não é o que a gente está vendo. Por enquanto está tudo caminhando bem, falta muito pouco tempo. Vamos ver se eu sobrevivo até lá, porque não é muito fácil. A parte humana é a mais difícil, né? De você conter um que está ansioso demais, o outro que está pessimista demais, um que está implicando porque o outro não está fazendo as coisas, o outro está fazendo sim. Então, assim, essa é a parte mais difícil de coordenar, até mais do que a parte científica. Mas a gente está caminhando bem, acho que cresceu muito, né? Do comecinho lá, que a gente foi quase na brincadeira. A gente, no começo, inclusive, a gente falou assim, a gente vai participar disso enquanto estiver divertido. Né? Essa foi a primeira proposta. Hoje já não está mais tão divertido assim, mas ainda está, né? Ainda tá desafiador e tá bacana. Então, é isso. Acho que a gente tem um longo caminho até julho ainda e a gente traz notícias depois de como... Com certeza, queremos saber. Esses ganhos da jornada também, né, são muito preciosos, que você já tem colhido, né, os prêmios, né, os lugares onde vocês já chegaram, mas quanto que de tecnologia, né, já conseguimos avançar, então isso deve ser comemorado também, porque já é a trajetória toda em si já é uma grande vitória, uma grande conquista. Fiz né? vários novos amigos de várias áreas diferentes, conheci já uns lugares bem interessantes, indo atrás desses desafios do prêmio, então tá caminhando. Para quem quiser acompanhar, tem alguma rede social, algum órgão que a gente pode acessar lá e acompanhar de pertinho também? No próprio site da FEALC, dá para encontrar muitas informações, inclusive o acesso às redes sociais ali também. Basicamente, se você puser no Google FEALC, né? FEALQ, Brazilian Team, que é o nome do nosso time, né? Não sei porque que eu escolhi esse nome a princípio, mas ficou legal no fim. É só pôr FEALC Brazilian Team no Google, por exemplo, você vai chegar na página da FEALC e lá tem um pouco mais de detalhes e acessos a outras as mídias sociais. Nós estaremos então aqui na torcida. Torcendo muito. E queremos recebê-lo aqui para contar como foi vencer o primeiro lugar. Estamos fazendo o possível para trazer essa notícia aqui para vocês. Orgulho, parabéns. Muito em breve. Obrigado, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente vem fazendo, né? As pessoas às vezes olham, né, o cientista, né, olha assim, parece uma coisa meio distante, meio fechada e tudo mais, e a gente tem muita vontade, inclusive, de compartilhar aquilo que a gente está fazendo para todo mundo. Muito bom. Legal. Parabéns mais uma vez para vocês, para toda a equipe, né? Estender e acho que reforça, tá? Comemorem também todas essas conquistas que vocês já tiveram aí ao longo do caminho, porque quem vai desfrutar são as gerações futuras também. Sim, né? Com certeza. Sim. Essa é a ideia. Sensacional. Esse foi, então, a primeira edição do Cocretalks do ano, com esse tema tão importante, tão relevante e que, com certeza, faz a diferença para o futuro de todos nós. Muito obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço. E até breve. Até mais. Muito obrigada pela companhia, pessoal.